Irmãos, o tema mensal da igreja para as quarta-feiras é justamente homens que fazem a diferença. E a tese para defender esta declaração é que um homem de Deus precisa ser líder da sua família. Homem que faz a diferença precisa ser um líder da sua família. E para defender esta tese de que um homem de Deus precisa ser líder da sua família, nos foi proposto para esta noite o versículo de número 24, 24 do livro de Gênesis, capítulo 2. Gênesis, capítulo 2, versículo de número 24. Está escrito assim. Gênesis, capítulo 2, versículo de número 24. Observe que esta foi as primeiras palavras que a Bíblia registra de Adão. A Bíblia anteriormente fala de Adão, mas são as primeiras palavras proferidas por Adão que a Bíblia registra. E o que Adão diz foi o seguinte: portanto, deixará o homem seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Irmãos, sem saber, Adão estava quase que profetizando sobre algo grandioso para o futuro. E esse algo grandioso para o futuro era justamente a chamada de Abraão. Porque na chamada de Abraão tem tudo a ver com o tema mensal da igreja. Homens que fazem diferença. E fazer a diferença é abençoar a sua família. Como de fato a chamada de Abraão foi justamente para abençoar todas as famílias da terra. Mas eu gostaria de, nesse primeiro momento, chamar a nossa atenção para a chamada de Abraão em alguns aspectos, para que a gente possa abrir o cenário para que entremos neste tema e nesta tese a ser defendida. Abraão, capítulo 12, versículo de número 1. Gênesis, desculpa. Olha, o secretário ali está. Gênesis, capítulo 12, versículo de número 1. Obrigado, Carlinhos. Neste versículo, nós temos quase que uma similaridade daquilo em que declarou Adão. Temos quase que uma similaridade. Então o Senhor diz para Abraão: sai da tua terra. 3 aspectos eu quero fazer menção nesta noite. Sai da tua terra. Irmãos, o desejo de toda e qualquer pessoa, ao sair da sua terra, é justamente ter a oportunidade de um dia poder retornar. Quem sabe, terminar os seus últimos dias na sua terra querida. Aliás, isso é bíblico. Lembram que José, quando despediu os filhos de Jacó do Egito, fez menção da sua saída 400 anos depois, que não deixasse os seus ossos no Egito, mas que os levasse para ser sepultado na terra de Israel, no túmulo de seus pais. Sai da tua terra. Sai da tua terra.
O desejo de quem sai da sua terra é um dia poder voltar. Isso eu acredito que ninguém tem a menor dúvida. O desejo de voltar para a sua terra natal. Saudade da terra querida. E olha, eu vou dizer que se você discorda de mim desta afirmação, se você perguntasse para o poeta Gonçalves Dias, ele iria lhe dizer o seguinte: minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Saudade da terra querida, o desejo de voltar, porque não existe nada melhor para alguém ou para qualquer pessoa, é justamente a sua terra, o seu lugar de nascimento. Mas o Senhor vai ainda um pouco mais além. Sai da tua terra, do meio da tua parentela. Eu acredito que qualquer pessoa que saindo da sua terra, o desejo, o anseio de encontrar na terra para onde está indo, é alguém que lhe sirva de apoio, de suporte. É o desejo de quem sai da sua terra, é encontrar alguém em outro lugar que lhe dê um suporte e um apoio. Então, encontrar um parente, seja um tio, um primo, um irmão, aí é maravilhoso, está tudo em casa. É estar em casa, fora de casa. E a palavra do Senhor para Abraão naquela ocasião foi: sai da tua terra, do meio da tua parentela. Observe que neste caso específico de Abraão, ele levou um parente seu, Ló, que futuramente lhe serviu como uma pedra no sapato. A gente vai falar disso posteriormente. Estar em casa, fora de casa, é justamente dentro do meio da sua parentela. E a palavra do Senhor foi justamente: sai da tua parentela e da casa do teu pai. É de um senso comum, queridos, que constrói absolutamente nada, principalmente no que diz respeito quando contrai um matrimônio, um casamento, consegue construir alguma coisa dentro da casa dos pais. É preciso sair para construir alguma coisa. Eu sou um exemplo vivo do que estou falando. Só fui construir alguma coisa, digo no aspecto material, foi justamente quando saí de dentro da casa do meu sogro. Sai da casa de teu pai, disse o Senhor para Abraão naquela ocasião. Diante desses pormenores da chamada de Abraão, eu gostaria de dizer aos irmãos que ninguém consegue de fato entender a sua chamada, porque a chamada de Abraão foi uma chamada física, literal, mas a nossa chamada é uma chamada espiritual, e cada um de nós que aqui estamos precisamos entender esses pormenores em nossas vidas. É preciso entender isto. É necessário para que nós possamos compreender. E por que eu estou trazendo essas questões para a nossa reflexão hoje? Porque, queridos, tanto na igreja do passado como na igreja do presente, as nossas igrejas estão cheias de pessoas boas, de bons crentes. Verdade. Pessoas que são assíduas no trabalho, participativo em todas as ocasiões do ministério,
Muitos são contribuintes dizimistas fiéis, mas que de fato ainda não compreenderam a sua verdadeira chamada. Crentes nas igrejas que contribuem, que são participativos, ativos, mas que de fato ainda não entenderam a sua chamada. E qual é a chamada? A tese a ser defendida é que um homem de Deus precisa ser líder da sua família. Da sua família. E aqui, eu quero trazer para a nossa meditação o primeiro personagem que, de fato, fez a diferença no seu tempo. Noé. Queridos, muito embora Abraão seja conhecido como o pai da fé, o pai de todo aquele que crê, mas eu quero dizer aos irmãos que ninguém debaixo do sol recebeu uma chamada tão desafiadora quanto este personagem chamado Noé. Noé recebeu a sua chamada e a sua chamada foi um desafio grandioso, tremendo. E sabe por que eu estou dizendo isso? Porque na época de Abraão, o processo de migração já era conhecido, porque os povos do Oriente Antigo eram povos que migravam sempre de um lado para outro. Abraão sabia e conhecia este sistema de vida. A bem da verdade, ele mesmo era um imigrante. Porque havia saído de Ur dos Caldeus, na antiga Mesopotâmia, e tinha migrado para Harã, aonde havia recebido o chamado de Deus. Ele mesmo era um imigrante. Então, Abraão conhecia esse processo, ele via, não somente na vida dos outros, mas ele era um personagem que experimentou este processo na sua vida, ao contrário de Noé. Ao contrário de Noé. Noé provavelmente era um lavrador, um pastor de ovelha. Ele não era construtor de barcos. Além do mais, o contexto da vida de Noé era completamente diferente do contexto da vida de Abraão. Porque nós podemos entender que Noé conhecia os rios. Conhecia os rios. Talvez uma canoa, uma embarcação pequena. Mas Noé não tinha conhecimento de que na sua história, na sua vivência, tivesse passado por uma experiência. E olhe que a construção da arca é porque iria cair sobre a terra um grande dilúvio de água. Noé nunca tinha visto isto na sua vida. Nunca tinha visto, nunca tinha presenciado isto na sua vida. Era desafiador demais para Noé. Construir uma barca, uma arca, numa situação em que ele não conhecia, nunca tinha visto. E aqui eu quero dizer duas coisas muito importantes, que também está relacionado com o nosso tema. Sabe de uma coisa? Durante muito tempo eu pensei o seguinte, que a arca era aquele barco que nós estamos acostumados a ver através das pinturas de revistas e jornais. Não era nada disso, não. A arca que Noé construiu era semelhante a um caixão, um grande caixão, um grande caixote, quadrado.
diferentemente das figuras que nós observamos através da representação, não é? Através do desenho. E sabe por quê? Aqui tem sabedoria divina, porque na estrutura de um caixote, a arca poderia flutuar com mais tranquilidade sobre as águas do dilúvio. Nós temos aqui na nossa frente um marinheiro que pode ser, né, um testemunho vivo disso. A arca, nesse aspecto de um caixote, poderia flutuar com mais tranquilidade, com mais suavidade sobre as águas do dilúvio. Durante muito tempo, no formato de um grande caixão, né, era a arca de Noé. Mas também tem outro aspecto que eu gostaria de ressaltar nesta noite. É que durante muito tempo eu imaginei que a arca que Noé construiu seria justamente para a salvação de todos aqueles que viessem acreditar. Eu imaginei isso. Aliás, não havia ninguém para acreditar, porque toda a terra estava corrompida. Todo o pensamento do homem era continuamente má e se desviava constantemente de Deus. Mas a arca foi justamente construída para a salvação de Noé e a sua família. Capítulo 6 do livro de Gênesis, versículo de número 18. A arca que Noé construiu foi justamente para a salvação da sua família. Versículo 18 do capítulo 6 do livro de Gênesis. Mas contigo estabelecerei o meu pacto, diz o Senhor. Entrará na arca tu, os teus filhos e a tua mulher e as mulheres de teus filhos. Então a salvação e a construção da arca foi justamente para a salvação de Noé e para a sua família. Veja o que o escritor do livro aos Hebreus, lá no capítulo de número 11, ele vai declarar. Hebreus capítulo 11, o versículo de número 7. Versículo número 7 está escrito assim, o escritor ao livro de Hebreus. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu ir para a salvação de quem? Da sua família, preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Quando eu fiz menção dessa questão da construção da arca, porque os irmãos podem imaginar a demanda de trabalho que teve Noé para a construção da mesma. Com certeza não foi nada fácil para construir uma arca para a salvação de toda a sua família e de todos os animais que o Senhor haveria de levar para a preservação de toda a espécie. Um trabalho grandioso. Eu às vezes fico até pensando que naturalmente Noé deve ter contratado alguém para o ajudar na construção daquela arca. Porque somente ele e a sua família era um trabalho grandioso. Era um trabalho, eu diria assim, até descomunal, no sentido de grandeza para a construção daquela arca. Mas o que nós podemos observar é que este personagem, Noé, construiu a arca para a salvação da sua família, para não ser destruída pelas águas do dilúvio. Agora lembre-se que o tema é homens que fazem a diferença. E a tese é que o homem de Deus necessariamente precisa ser o líder da sua família.
precisa ser um líder da sua família. E agora, quero convidar você a fazer comigo um exercício de memória. De memória. Imaginemos aqui o seguinte: Noé fazendo o primeiro culto doméstico depois de receber esta ordem de Deus. Noé realizando o primeiro culto doméstico depois de ter recebido essa ordem do Senhor. Constrói uma arca neste padrão. Noé reúne a sua família em torno da sua mesa. E ali começa a falar para a sua família aquilo em que Deus lhe tinha dito e ordenado para fazer. Naturalmente, diante da situação e circunstância que eu já mencionei de Noé na sua época, os seus filhos, a sua esposa e as esposas dos seus filhos, naturalmente, deveria ter dito assim: está ficando louco, o velho pirou, tá gagá, nunca choveu, e agora vai querer construir uma grande embarcação, porque vai cair sobre a terra um grande dilúvio de água. É apenas um exercício de memória que eu estou fazendo com os irmãos. A sua família poderia ter pensado assim, mas o texto sagrado não diz isso, e nós acreditamos que Noé era um líder da sua família, ao ponto de, ainda mais absurdo que pudesse ser a ordem dada por Deus, a sua família e os seus filhos naturalmente disseram: pai, nós não ouvimos, não vimos, não sabemos a circunstância em que o Senhor falou, o Senhor Deus falou com o Senhor. Mas se o Senhor está dizendo que Deus falou e que Deus ordenou, nós estamos juntos nesse negócio. Nós estamos juntos. Pode contar comigo. Conte conosco. Nós estamos juntos neste negócio. É assim que eu penso, é assim que eu acredito. Ainda que seus filhos, suas noras, a sua esposa não tivesse tomado conhecimento da maneira como Deus havia falado com Noé, mas porque naturalmente Noé era um líder espiritual da sua família, porque numa geração corrompida como era a da sua época, Noé andava com Deus, a sua família disse: estamos juntos, pode contar comigo, passe o tempo que passar, leve o tempo que levar, mas nós iremos construir e realizar a vontade do Senhor para as nossas vidas, porque nós acreditamos naquilo em que o Senhor está dizendo. Querido, sabe por que eu estou trazendo esses aspectos acerca da chamada de Abraão? Quando o Senhor disse para Abraão: sai da tua terra, do meio da tua parentela, Abraão não atentou para estes detalhes, para esses pormenores. Levou consigo um parente seu. Os irmãos conhecem? O parente que Abraão levou? Ló. Que posteriormente serviu até de uma pequena pedra na sandália de Abraão. Agora vamos ver a diferença desta família de Noé para a família de Ló, o parente que Abraão levou. O Senhor havia determinado que iria destruir as duas cidades, Sodoma e Gomorra. Todos nós conhecemos esse relato, está no livro de Gênesis, a partir do capítulo 18, 19 e 20. Quando os anjos chegam na cidade de Sodoma, na casa de Ló, e diz para Ló:
saia da cidade, porque o Senhor há de destruir esta cidade. Saia, porque o Senhor há de destruir esta cidade. No capítulo 19 do livro de Gênesis, Gênesis 19, no versículo de número 14, é um versículo muito conhecido. Eu só estou trazendo à nossa lembrança aquilo que pode nos dar esperança, como diz o profeta Jeremias no capítulo 3 das suas Lamentações. Então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. E o restante do versículo diz: foi tido, porém, como zombador aos olhos de seus genros. Ló estava dizendo para a sua família que o Senhor iria destruir a cidade de Sodoma e Gomorra com fogo e enxofre. Sai! Isso é brincadeira, isso é um gozador. Os genros de Ló fizeram foi zombar dele. E nesse caso específico, sabe quem foram salvos? Apenas Ló, como que pelo fogo, na marra. Sai, porque senão ele mesmo ia querer ficar na cidade de Sodoma. Então nós observamos que há uma diferença muito grande entre esses dois aspectos, estas duas citações bíblicas que nós estamos trazendo aqui para a nossa reflexão. Foram salvos apenas Ló e as suas filhas, porque a sua esposa e o seu genro morreram. Irmãos, existe um pensamento comum, é um consenso, que não existe uma família perfeita, que não existe, digamos assim, uma fórmula de como nós devemos criar os nossos filhos. E, de fato, não existe fórmula perfeita para a criação de filhos e convivência na família. Mas existe uma forma que esta é universal, que é infalível. É a forma que a Bíblia nos apresenta. Que nós precisamos ouvir, temer e obedecer. Este é o princípio básico para uma família perfeita, para a criação de filhos. E nós estamos vivendo uma época muito difícil, né? Muito difícil para a criação dos nossos filhos. E aqui nós estamos diante de um texto que nos mostra como, de fato, um homem fez a diferença na sua época, porque, de fato, era um homem de Deus e um líder espiritual da sua família. O outro texto que nos foi proposto, eu ainda tenho 10 minutos, de acordo com o texto aqui, aliás, o tempo. É aquilo em que escreveu Paulo ao jovem Timóteo. Na sua, vou pegar aqui no meu auxiliar, mais rápido. 1 Timóteo capítulo 5, versículo de número 8. 1 Timóteo capítulo 5, verso 8. Primeiro Timóteo capítulo 5, verso 8. Vamos aproveitar aqui, ó. Capítulo 5. Mas, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. É o outro texto que serve como base para a defesa desta tese de que o homem de Deus precisa ser um líder da sua família para fazer diferença na sua geração.
Mas se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Outro dia eu estava conversando com o irmão Bernardo, aqui na porta da igreja, e eu estava falando com ele a respeito de uma ilustração que alguém criou. Eu não sei quem foi o criador dessa ilustração, que nos fala acerca da justiça, a justiça do homem e da justiça de Deus. Esta ilustração tem muitos personagens, e eu quero apenas citar 3 deles, porque do último é o que nós iremos falar no tempo em que nos resta. Sobre a justiça do homem e a justiça de Deus. A ilustração diz o seguinte: abre-se as portas do trono celestial. O trono celestial. E entra no trono um ancião de cabelos longos e grisalhos, com as suas vestes longas e com a sua vara na mão. E dirige-se para aquele que está sentado no trono. Senhor, por defender um patrício meu, eu tive que fugir para não morrer e passei 40 anos no deserto. Depois mais 40 anos tirando o povo debaixo de uma dura servidão no cativeiro. 80 anos de sofrimento, de labor, para ter o direito de estar aqui. Agora, aquele ladrão da cruz, que fez e aconteceu, nem se sabe o que ele andou aprontando, na questão de um minuto, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não é justo. Diante do trabalho, da dedicação de Moisés, lembrem-se que isso aqui é apenas uma ilustração. Quando aquele personagem sai do trono celestial, não é? Depois de ter desabafado a sua indignação, da sua injustiça, entra o outro sujeito esquisitão, né? Vestido diferente. E diz para aquele que está sentado no trono: Senhor, a Bíblia diz que dos nascidos de mulher não existe alguém que fosse maior do que eu. Aliás, eu tive que comer gafanhoto, comer o silvestre. O Senhor já comeu na sua vida? Eu tive que comer. E como se não bastasse, tive um ministério bem curtinho, 3 anos. Tive que pagar, ainda por cima, cortar a minha cabeça. Isso não é justo não, Senhor. Porque diante desta realidade, desse sofrimento, né, Jesus Cristo está trazendo publicanos e pecadores. Agora, entra um outro personagem, esse é o último que nós queremos falar nesses 5 minutos que ainda nos resta. Alguém que tenha as mesmas características do primeiro. E diz: Senhor, olha, eu não tinha nada a ver com a sua intriga, com aquele lá de cima. Eu nem sabia disso. Aquele, o senhor sabe de quem eu estou falando? Num só dia, eu perdi todos os meus bens. Perdi toda a minha família. Como se não bastasse, ainda fiquei morfético durante muito tempo. Que dor, que sofrimento. Para depois o Senhor restituir tudo. Precisava passar por todo esse sofrimento, toda essa dor, todo esse processo. Isso não é justo. E aí, querido irmão,
Eu estou trazendo isso para que você possa, você mesmo, fazer a sua reflexão interior. A maneira como você compreende a sua chamada, aquilo em que Deus lhe chamou para ser líder da sua própria família. Porque você que aqui está, eu creio que é um homem de Deus. E como homem de Deus, precisa fazer diferença nesta geração. Nesta geração. Queridos, para finalizar, quando Paulo escreve a sua primeira carta a Timóteo, deixa eu ver aqui se eu não estou enganado, capítulo 3 de 1 Timóteo. Capítulo 4. Eu disse era 3, mas era 4. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias, ou nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos aos espíritos enganadores e doutrinas de demônio, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo casamento e assim por diante. Segundo Timóteo, deixa eu ver se é esse texto mesmo. Segundo Timóteo, capítulo 3. Segundo Timóteo, capítulo 3, os primeiros versículos dizem assim: sabe, porém, isso aqui é para mim e para você. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias, você acredita que nós estamos vivendo nos últimos dias? Por certo que sim. Sabe, porém, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, desobedientes, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos. Esta é uma característica do mundo de hoje, do mundo moderno, do mundo no qual nós estamos vivendo. Hoje não tem sido fácil criar os filhos, mas nós queremos trazer aqui para a nossa reflexão aquilo em que disse o sábio lá no capítulo 6, 22, né? Ensina o menino o caminho que deve andar, e quando envelhecer, não se desviará dele. É o ensino da sua família, dos seus filhos, dos seus pequenos, nesta geração. E aquilo em que o Senhor Jesus Cristo mais nos ensinou nos dias do seu ministério foi justamente que nós devemos amar uns aos outros. Se nós devemos amar uns aos outros, quiçá a nossa esposa. E aquela a quem Adão disse assim: agora esta é ossos dos meus ossos, carne da minha carne. Portanto, deixará o homem, seu pai e a sua mãe, unir-se-á a sua esposa, e serão os dois uma só carne. E aí, queridos irmãos que aqui estão, a definição e a resposta e a atitude de digerir tudo isso que nós acabamos de ler e de ouvir, fica a critério de cada um. Porque, de fato, o tema é muito explícito. Homens que fazem diferença. E o homem de Deus precisa ser o líder da sua família. Esta é a grande questão. Que Deus me ajude, que Deus lhe ajude e que Deus nos ajude a, de fato, a exercer esse ministério que o Senhor nos chamou nos dias em que nós estamos vivendo como família. Amém?